Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei. Está fraco. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Irmãos, quem foi que disse essas palavras? Jesus. Em qual momento ele disse isso? Antes de subir para o céu. Essas foram as últimas palavras de Jesus antes dele ir para o céu. Sabe quando você vai viajar e a sua família fica na sua casa, e aí você fala assim para eles: ó, não esquece de tal coisa, de tudo que eu já te falei, de todos os lembretes que você tem aí, desse você não pode esquecer. Então você dá uma ênfase maior para uma determinada coisa que a família não pode esquecer nesse momento que você está saindo para viajar. É mais ou menos isso aqui o que está acontecendo. Jesus ia voltar para o céu, e de todas as coisas que Jesus tinha falado para os discípulos e ensinado aos discípulos, essa ganhou uma ênfase maior de todas as outras palavras. Olha, eu estou voltando para o Pai, mas tem uma coisa que vocês não podem esquecer de tudo que eu ensinei: façam discípulos. De todas as coisas que Jesus ensinou sobre santidade, sobre caráter, sobre comunhão com Deus, sobre família, sobre jejum, sobre oração, essa daqui está sublinhada. Essas foram as últimas palavras dele. Isso aqui a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Amém, irmãos? Então isso aqui ganhou uma importância para nós, ganhou uma relevância grande. É interessante você pensar que Jesus não mandou fazer católicos, ele mandou fazer discípulos. Ele também não mandou fazer evangélicos, ele mandou fazer discípulos. Sabe quantas vezes tem a palavra católico na Bíblia, irmãos? Nenhuma. Sabe quantas vezes tem a palavra evangélico na Bíblia? Nenhuma. Tem um texto lá em Filipenses que fala para defender a fé evangélica, mas não nos identifica como evangélicos. Sabe quantas vezes tem a palavra discípulo? Mais de 250. Não é um detalhe menor. Jesus insiste em nos identificar como... Vocês estão aí? Foi uma pergunta. Como discípulos. Irmãos, isso nos dá identidade, nos dá propósito, sabia? Se você não assume a sua identidade como discípulo, você vai andar como um andarilho e não como um peregrino. A igreja não pode ser andarilha, a igreja tem que ser peregrina. Qual é a diferença de um andarilho e um peregrino? O andarilho está fora de casa, mas ele não sabe qual é a missão que ele tem que cumprir fora de casa. Ele não tem propósito, ele não tem rumo, ele não tem alvo. E um peregrino? O peregrino está fora de casa com uma missão específica. Ele tem identidade e ele tem propósito. Discípulo
nos dá identidade, nos dá propósito. Não é o Estado que te dá identidade, irmão, quando ele te coloca um RG e um CPF. Quem te dá identidade é Jesus Cristo. E Ele está nos dando a nossa identidade, discípulo de Jesus. Amém, irmãos? Se nós não assumirmos essa identidade e esse propósito, nós vamos viver como um fugitivo e não como um enviado. Um fugitivo é alguém que está fugindo de alguma coisa que ele não quer enfrentar. Um enviado, ele foi comissionado para uma missão específica. Nós não podemos ser fugitivos, nós temos que ser enviados. Não podemos ser andarilhos, temos que ser peregrinos. Agora, o que dá essa identidade, esse propósito para nós, irmãos, é essa palavra de Mateus 18, 28, quer dizer, Jesus mandou fazer discípulos. Isso nos dá identidade e propósito. Irmãos, Jesus não mandou fazer reunião. Ele mandou fazer discípulo. Não tem problema fazer reunião. O problema é fazer reunião e não fazer discípulo. Jesus não mandou construir prédios. Não tem problema ter um local para reunião. O problema é ter prédio sem discípulo. Jesus não mandou fazer CD, DVD, livro. Jesus mandou fazer discípulo. Não tem problema gravar CD, DVD e escrever livro. O problema é gravar CD, DVD e escrever livro e não fazer discípulos. Hoje, irmãos, me parece que tem o Brasil mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mais de 50 milhões. Nunca teve tanto evangélico no Brasil. E o país não muda. Parece que a corrupção aumenta. É engraçado, esses 40 milhões de evangélicos não estão fazendo cosquinha no Brasil. Por quê? Porque o título de evangélico não muda o nosso estilo de vida. O que acontece? O avarento, aquele que era avarento, continua avarento, mas agora é evangélico. Aquele que era mentiroso, continua mentindo, mas agora é evangélico. Aquele que falava palavrão, continua falando palavrão, mas agora é evangélico. Aquele que sonegava imposto, continua sonegando, mas agora é evangélico. Mudou o título, mas não mudou o coração. A vida não foi transformada. Não mudou a essência. Tem mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas a pergunta é: são discípulos? Porque a gente pode ser discípulo de uma pessoa, né? Aqui na terra. E Jesus, quando Ele fala que nós somos discípulos dele, Ele está nos identificando com Ele. Então, irmãos, a solução para mudar as coisas é fazer discípulos de Jesus. Amém ou não? Agora, o que é um discípulo? Irmãos, de todos nós que estamos aqui hoje, quem é a pessoa mais adequada para dizer quem é discípulo e quem não é? De todos nós que estamos aqui nessa noite, quem aqui é a pessoa mais adequada
mais indicada para definir quem é discípulo e quem não é discípulo? Jesus. Jesus é a pessoa mais indicada para trazer essa definição para nós de quem é discípulo e quem não é discípulo. Então nós precisamos, irmãos, ver na palavra aquilo que Jesus ensinou, quando ele trouxe uma definição do que é um discípulo. Primeiro, está em Lucas 14, 26. Primeira característica do discípulo. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãs, irmãos e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está falando que um discípulo de Jesus é aquele que tem Jesus em primeiro lugar na sua vida, antes dos seus relacionamentos afetivos. Mais importante do que pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, irmãos, irmãs e a minha própria vida, quem é o mais importante? Jesus Cristo. Então o discípulo tem Jesus em primeiro lugar. Essa é uma característica de um discípulo. É alguém que tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Agora, irmãos, se Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos priorizar esse tempo com Ele. Vamos aplicar isso no nosso dia a dia? Como que nós aplicamos isso no nosso dia a dia? Nós precisamos nos consagrar, precisamos buscar o Senhor, irmãos, nos consagrar a Ele em oração. Nós precisamos buscar o Senhor para que Ele seja o primeiro, o mais importante. Como que nós podemos buscar o Senhor, irmãos? Lendo a palavra, orando, jejuando, adorando. A gente pode se reunir com Jesus lendo a Bíblia. Isso é uma maneira de priorizar Ele na nossa vida. Orar também. Orar também. Agora, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa comunhão, essa intimidade. Por quê? Porque a nossa identidade, nosso propósito é fruto da nossa comunhão com Ele. O nosso serviço é resultado da intimidade com Ele. Por exemplo, Noé ouviu a voz de Deus e desenvolveu um serviço, ele fez uma arca, salvou ele e sua família. Moisés ouviu a voz de Deus e libertou o povo do Egito, o povo da escravidão. José do Egito ouviu a voz de Deus na sua comunhão e alimentou toda uma geração. Quando nós buscamos a Deus, nós nos ocupamos com Ele, nós vamos nos envolver com aquilo que Ele está fazendo, consequentemente. Só que nós precisamos buscar ao Senhor e nos alinhar com Ele. Você quer ver uma pessoa que estava desalinhada com Deus? Era Saul. Se você pegar 1 Samuel 9:3, não precisa abrir, fala assim, ó, que Saul, ele ficava correndo atrás dos jumentos dos pais dele, da família dele, até que ele se alinhou com o propósito dele de ser rei. Então, enquanto você não está alinhado com o seu propósito, você vai ficar correndo atrás de jumento. Você corre muito atrás de jumento? Não. Talvez você não esteja ainda alinhado com o seu propósito. O Saul era para ser rei, não correr atrás de jumento. Só que esse alinhamento vem quando nós priorizamos Jesus na nossa vida e o buscamos.
Quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Amém, irmãos? Agora é interessante você ver a palavra que Deus deu para Moisés em Êxodo 24. Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, sobe a mim no monte e fica lá. Sabe quanto tempo Moisés ficou no monte até ouvir a voz de Deus? 6 dias. No monte não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha celular, não tinha nada lá. Ele ficou 6 dias até ouvir a voz de Deus. Agora, por que muitas áreas da nossa vida nós não ouvimos a voz de Deus? Porque a gente vai e não fica. Quando Deus falou para Moisés subir, Ele falou: vai, fica lá. Fica lá, miserável. Não sai lá, criatura. Vai, fica. Moisés, sobe a mim no monte, fica lá. Quando a gente for buscar o Senhor, vai, fica, irmão. Fica lá até ouvir Deus. Porque quem ouve a voz de Deus não fica confuso naquilo que está fazendo. Se tem alguma área da sua vida que tem uma interrogação, você não sabe o que fazer, está faltando comunhão. Porque é na comunhão que você recebe a direção. Lembra de Salmo 25? Ao homem que teme ao Senhor, para este eu lhe mostrarei o caminho que ele deve escolher. Então, se tem uma interrogação na sua vida, em alguma área da sua vida, eu não sei qual é a vontade de Deus, eu não sei o que fazer com isso. O que está faltando aí? Comunhão, porque é na comunhão que você recebe a direção. Assim você coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Só que quando você for buscar Deus, irmãos, vai, fica lá. Vai, fica. Ah, mas Márcio, eu orei, Deus não falou nada, eu tenho que trabalhar. Tá bom, vai trabalhar. No dia seguinte você volta e continua aquele assunto com Ele, não muda de assunto. Isso é ficar lá, até Deus falar. Qual a garantia que Moisés tinha que Deus ia descer? É porque foi Ele que mandou subir. Sobe a mim no monte, fica lá. Se Ele mandou subir, Ele vai descer. Se Ele mandou buscar, Ele vai falar. Qual a garantia que nós temos que Deus vai falar? É porque foi Ele que mandou buscar. Os irmãos estão entendendo? Não está muito confuso? Então, o discípulo é aquele que tem Jesus em primeiro lugar, mas isso não é uma coisa teórica. Essa consagração, essa comunhão com Deus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Traz isso para o seu dia a dia, para a sua rotina. Amém, irmãos? Amém. Segundo, versículo 27, segunda característica de um discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o discípulo é aquele que toma a cruz. Amém ou não? Amém. Discípulo é aquele que toma a cruz. Agora, irmão, não está escrito assim, ó. Qualquer que não tomar a cruz não pode ser apóstolo. Não é isso que está escrito. Também não está escrito: qualquer que não tomar a cruz não pode ser presbítero. Qualquer que não tomar a cruz não pode ser pastor. Não é isso que está escrito. O que está escrito? Qualquer que não tomar a cruz não pode ser meu discípulo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes parece, me dá a impressão que a gente tem esse conceito na mente. A cruz é uma condição para ser apóstolo. A cruz é uma condição para ser presbítero. A cruz é uma condição para ser maduro na fé. A cruz é uma condição para ser pastor. Mas Jesus disse que a cruz é uma condição para ser discípulo, não apóstolo. A cruz é uma condição para qualquer pessoa que quiser começar a seguir Jesus.
ele tem que tomar a cruz. Essa não é uma condição para ser missionário. Amém ou não? Agora, irmãos, a palavra fala para a gente olhar para Jesus e tomar a cruz. Não é para olhar para a cruz e tomar Jesus. É para olhar para Jesus e tomar a cruz. Por quê? Porque quando nós olhamos para Jesus, nosso coração fica vislumbrado. Eu soube de um testemunho de não sei quantos anos atrás, lá na época da igreja primitiva, que os soldados de Roma pegavam os discípulos de Jesus e jogavam na arena para ser comido pelos leões. E eles tinham uma estratégia. Eles pegavam alguns discípulos para ser comidos pelos leões na arena, e os discípulos que iam ser comidos amanhã colocavam na arquibancada para assistir. Você imagina aquela gritaria, aquela sangueira, e o discípulo assistindo tudo, sabendo que amanhã vai ser a vez dele, né? E aí tinha uma família, um pai, a mãe e os filhos, que assistiram aquela gritaria, aquela sangueira toda, foram recolhidos no cárcere, e no dia seguinte ia ser eles. O maridão não aguentou. Não, amor, vamos embora, o que é isso? Radical. Vamos embora daqui, vamos levar, olha o tamanho dos nossos filhos. Só negar a fé, só negar Jesus, a gente está livre desse negócio. É um absurdo. Vamos embora, amor. A mulher falou, não, eu sou fiel até a morte. O maridão foi embora, levou o filho pequeno. No dia seguinte de manhã, quando a mulher ia ser jogada na arena para ser comida pelos leões, o maridão chegou com os dois filhos pequenos, contou para eles, né, o que estava acontecendo. Os dois filhos pequenos chegaram na cela, onde estava a mãe lá do lado de dentro. Mamãe, 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 vamos embora, mamãe. A mulher olhou para o marido e disse, para eu negar Jesus, você traz meus filhos. Me traga alguma coisa parecida com ele. Isso não é teologia, isso é vislumbre. Um coração que está contemplando Jesus. Cruz nenhuma é pesada demais. Renúncia nenhuma é difícil demais. E aí a gente considera todas as coisas como refúgio, só para ser achado nele. Nós precisamos olhar para Jesus e tomar a cruz. Mas quando olhamos para Jesus, cruz nenhuma é pesada demais. Agora, irmão, olhar para Jesus não é você ficar tentando imaginar com a sua mente aqui se esforçando. Olhar para Jesus, o que é olhar para Jesus? É você colocar a sua concentração interior nas coisas que a Bíblia fala sobre Jesus. O que a palavra se fala sobre Jesus? Coloca a tua concentração ali. Todo mundo tem uma concentração interior. Agora você está distraído, não está prestando atenção no que eu estou falando. Por quê? Porque a sua concentração interior está olhando para o outro lado. Está escutando outra coisa. Você tem uma concentração interior. Coloca isso no que a Bíblia fala sobre Jesus. Você vai ficar deslumbrado. Aí, cruz nenhuma é difícil demais. Por que o discípulo fala, essa cruz é pesada demais? Porque ele está olhando para Jesus. Para um pouco, vai olhar para Jesus. Solta as coisas um pouco. Vai ouvir o que Deus quer. Amém, irmãos? Terceira característica de um discípulo de Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós
não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que é isso? É você entregar tudo para Ele. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence a Ele. Agora, quando ele fala aqui, não pode ser meu discípulo, ele está querendo dizer o seguinte: você não vai conseguir me seguir se você não abrir mão, se você não entregar tudo. Irmão, a entrega é sem reserva, é total, é 100%, não é parcial, é total. Quem não se entrega total, sabe como é que tem o comportamento? Assim, dá uma esfregadinha com o mundo e depois dá uma esfregadinha com o Espírito Santo. Dá uma esfregadinha com o pecado, depois dá uma esfregadinha com Jesus. Isso é o comportamento de alguém que não entregou tudo. A entrega é total. Com ele é casamento. Não é um P lá e um K. Nós precisamos ter nossa identidade e propósito bem definidos. Amém ou não? Amém. Quarta característica de um discípulo. João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amém, irmãos? Jesus disse que o amor uns pelos outros nos define como discípulo. Amém? Agora, irmãos, eu gostaria de cavocar um pouco isso com a gente, sobre esse amor, sobre esse relacionamento uns com os outros. Vamos abrir dois textos, nós precisamos entender um princípio. Vamos ler dois textos seguidos um do outro. Gênesis 2:18 e depois João 12:24. Vamos abrir lá, Gênesis 2:18. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Guarda esse texto. Vamos para João 12. João 12:24. Em verdade vos digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas e se morrer? Dá muito fruto? Irmãos, qual é a palavra em comum entre os dois versículos que a gente leu? Só. Você reparou que no Gênesis 2, Deus não disse assim: não é bom que o homem esteja solteiro. Não é isso que está escrito lá. Lá está escrito: não é bom que o homem esteja só. E no João 12, ele explica como que resolve o problema de estar só. Ele diz aqui, se a gente morrer, nós não vamos ficar só. Por quê? O que resolve o problema de estar só não é o casamento, é morrer. Tem casado que está só, e tem solteiro que não está só. Por quê? Porque o que resolve o problema de estar só não é o casamento, é morrer. Os irmãos conseguiram entender? Em Gênesis 2 ele não disse: não é bom que o homem esteja solteiro. Não é bom que o
talvez esteja só. Agora, como que resolve o problema de estar só? Ele explica em João 12. Como é que tem que fazer? Tem que morrer. Se morrer, a gente não fica só. Agora, por que tem casado que mora dentro de casa com o cônjuge e está só? Porque não quer morrer. Está muito vivo. Agora, os casados já devem ter percebido isso, que o casamento é o lugar onde mais você é convidado para morrer. É ou não é? Nem o lado da cama vocês mais decidem que vocês querem descer. Tem que morrer, não tem? Então o que resolve o problema de estar só é morrer. Não é o casamento. Agora, irmão, morrer, o que é esse morrer, gente? Morrer para o meu orgulho, morrer para as minhas exigências, morrer para os meus caprichos, morrer para a minha justiça própria. Se eu não morrer para as minhas exigências, se eu não morrer para o meu orgulho, se eu não morrer para a minha justiça própria, eu vou ficar só, ainda que eu esteja casado. Porque o que resolve o problema de estar só não é o casamento, é morrer. Morrer para as minhas exigências, morrer para a minha justiça própria, morrer para os meus caprichos, morrer para as minhas manias, morrer para o meu orgulho. Se não morrer, fica só. Pode reparar, normalmente uma pessoa que é solitária, sozinha, não recebe apoio de ninguém, não anda em conjunto, não consegue conviver com os outros, normalmente essa pessoa é uma pessoa que não quer morrer. Por isso que está só. Não quer morrer para suas exigências, não quer morrer para o seu orgulho, não quer morrer para a sua justiça própria. Agora, não é morrer por morrer, é morrer para salvar o relacionamento. Jesus disse para amar uns aos outros, mas para você amar uns aos outros, tem que morrer. Quando você morre, você dá vida para o relacionamento, porque não é morrer por morrer. Você assume a culpa do outro para dar vida para o culpado. Não é morrer por morrer, é morrer para dar vida para o outro, é morrer para ressuscitar o outro. É o que Jesus fez. Você lembra que o primeiro Adão, ele falou o que da mulher? É culpa dela. E o último Adão, que é Jesus com a sua noiva, ele falou o que? É culpa minha. Eu escolho morrer, assumir a culpa dela, para salvar o nosso relacionamento. Você quer ter relacionamentos e não ficar mais só? Você precisa morrer. Morrer para o seu orgulho, morrer para as suas exigências, morrer para os seus caprichos, morrer para as suas manias, morrer para as suas manipulações, morrer para a sua justiça própria. Você decide não impor a sua justiça para salvar o relacionamento. Você assume a culpa do outro para dar vida para o relacionamento. O primeiro Adão disse, é culpa dela. O último Adão disse, é culpa minha. Eu assumo a culpa dela. Ele morreu para dar vida para o culpado. Quando você morre, você dá vida para o culpado. Não é morrer por morrer, é morrer para dar vida para o culpado. Agora, você reparou que Jesus morreu na sexta-feira? Vamos aceitar o calendário deles lá? Jesus morreu na sexta-feira como unigênito, o único Filho de Deus. No domingo ele ressuscitou como primogênito, já estava acompanhado de muitos irmãos, já não estava mais só. Então, quando nós morremos, nós temos uma promessa de dar frutos e não ficarmos só. Só que antes de Jesus ressuscitar no domingo, para onde ele foi no sábado? Para o inferno. Por quê?
Porque quando você decide morrer, antes de você ressuscitar com frutos, você vai ter que ir para o inferno. Como assim, Márcio? Você vai ter que enfrentar o inferno do teu orgulho. Você vai ter que enfrentar o inferno da tua justiça própria. Você vai ter que enfrentar o inferno das tuas exigências. Você vai ter que enfrentar o inferno da soberba. Então, para amar uns aos outros, nós precisamos morrer. Mas não é morrer por morrer, é morrer para dar vida para o culpado, é morrer para salvar o relacionamento, é assumir a culpa do outro para dar vida para o relacionamento. Isso é amar uns aos outros. Amém, irmãos? Quinta característica de um discípulo, João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Discípulo é alguém que frutifica. Então, irmãos, nós precisamos ter a frutificação como um propósito. Lembra de identidade e propósito? Por quê? Porque nós não podemos ser uma igreja que congrega necessidades. Nós temos que ser uma igreja que congrega propósito. O que é necessidade? Eu quero, eu preciso, eu necessito, o meu, para mim, eu. É muito egocêntrico, é muito egoísta. Deus não se associa com uma igreja que congrega necessidades. Deus patrocina a igreja que congrega propósito. Propósito sempre vai desembocar em serviço ao próximo. Sempre vai desembocar em tocar em alguém, em abençoar pessoas. Nós precisamos congregar propósito, o propósito de dar frutos. E frutos que permaneçam. Para de viver por necessidade, irmão. Nós vivemos por propósito, nós não vivemos por necessidade. A gente fica perdido nas nossas necessidades e não cumpre o propósito. Aí a gente vira uma igreja que congrega necessidades, mas Deus quer que a gente seja uma igreja que congrega propósito. Deus não se associa com a igreja que congrega necessidades. Deus se associa com uma igreja que congrega propósito. Propósito de frutificar, propósito de proclamar o Evangelho, propósito de fazer um trabalho com os drogados, propósito de fazer um trabalho com as prostitutas, propósito de fazer um trabalho nas escolas, propósito de fazer um trabalho na cidade, de ser sal e luz, de tocar na vida de pessoas, de servir o próximo. Por que que os nossos projetos não vão para frente, irmãos? Porque os nossos projetos estão baseados nas nossas necessidades. Deus não se associa com a igreja que congrega necessidades. Deus não patrocina a igreja que congrega necessidades. Nós precisamos congregar propósito. Olhar além de nós. Servir, dar, abençoar, proclamar, curar, expulsar, batizar, ensinar, pastorear, discipular. E por que os nossos projetos não vão para frente? Porque nós congregamos necessidades. Deus não patrocina uma igreja que congrega necessidades. Deus patrocina a igreja que congrega propósito. Nós precisamos ter propósito bem definido. Senão, a gente vai andar como andarilho e não como peregrino. Nós precisamos ter propósito bem definido. Tudo isso envolve as características de um discípulo. Isso é um discípulo.
Isso é um discípulo. Agora, você sabia que existe um outro tipo de homem chamado incrédulo? Quais são as características do incrédulo? É alguém que não tem interesse em Deus. Qual é seu problema? Governa a própria vida, controla todas as áreas da sua vida conforme a sua vontade e vive para o seu prazer. Tem o eu no centro, vive para si mesmo. Agora, existe um terceiro tipo de pessoa, que é o religioso. Quais são as características do religioso? O religioso acredita em Deus, lê a Bíblia, ora, canta, vai na reunião. Mas qual é o seu problema? Tem o eu no centro. Vive para o seu próprio bem-estar. E Deus? Deus existe para abençoá-lo, para servi-lo, para curá-lo, para salvá-lo. É um quebra-galho. Essa é a diferença de um discípulo, de um incrédulo e de um religioso. Eu tenho aqui uma comparaçãozinha entre o religioso e o discípulo. Olha só. O religioso assiste o culto. O discípulo entende o que é a igreja. O religioso busca ser consolado. O discípulo busca consolar. O religioso pensa em receber. O discípulo pensa em dar e servir. O religioso murmura e reclama. O discípulo obedece e agradece. O religioso lê a Bíblia. O discípulo pratica e ensina a Bíblia. O religioso espera que orem por ele. O discípulo ora pelos demais. O religioso espera que lhe deleguem tarefas. O discípulo está pronto para assumir responsabilidades. O religioso sonha. O discípulo atua. O religioso soma. O discípulo multiplica. O religioso se entrega em partes. O discípulo entrega a sua vida completa. Para o religioso, Jesus é o Salvador. Para o discípulo, Jesus é o Senhor. O religioso espera um avivamento. O discípulo é parte do avivamento. O religioso é revolucionado pelo mundo. O discípulo revoluciona o mundo. O religioso se conforma em chegar no céu. O discípulo se esforça por ganhar almas. Você é um religioso ou um discípulo? Jesus mandou fazer discípulo. Nos deu identidade e propósito. Nós precisamos nos concentrar no propósito. Deus não se associa a uma igreja que congrega necessidades.